Olá, pessoal, professora Júnia que conversa aqui, quem conversa com vocês. Eu vou falar sobre algumas questões ligadas à prova discursiva, questões bem atuais, questões que têm a ver com as correções do Sebrasp em 2024. Eu acho importante, importante que você saiba sobre como a banca tem pensado as últimas correções, para que você não jogue seu conhecimento fora, não é? Isso é importante. Lembrando, gente, prova discursiva do Sebrasp, primeira dica importante, né, aqui vinda de quem dá aula há quase 25 anos. Então, vou falar para você. É uma prova difícil? Não, não. Júnior tem dificuldade com escrita. É uma prova difícil? Não. Júnior, você já está falando mentira porque eu fiz prova do Sebrasp, eu sempre escrevi muito bem, eu me dei muito mal. Vou explicar o que aconteceu com você, o que acontece com todo mundo. Gente, erro procedimental. Fique até o final deste vídeo para você entender o que as pessoas fazem e por que mesmo pessoas que estudam muito, né, que têm uma capacidade discursiva maravilhosa, né, vem de uma vida pregressa, escrevendo muito bem, chegam na prova do Sebrasp e acabam não sendo tão felizes assim. Então, te convido a prestar atenção. Veja que o que interessa está aberto, né? As pessoas às vezes brincam assim, Júnior, cadê você no vídeo? E talvez outra apareça, às vezes eu fico com preguiça e vou direto para o edital. Gente, edital é um assunto, é um instrumento, melhor dizendo, que não pode sair dos olhos de quem faz prova discursiva. Você precisa vigiar o edital. Porque senão você vai ficar pegando fórmula pronta. E fórmula pronta de redação só faz discursiva vender, mas não traz aprovação, traz conforto, um prévio conforto mental que chega na hora da prova você se atrapalha bastante. Pode ser que dê certo, às vezes numa loteria pode ser que dê certo, mas a tendência é não dar certo. Então, muita atenção às informações para você entender tudo que acontece na correção da prova discursiva. Vem aqui comigo, ó. Primeiro, a tua prova discursiva vai valer 30 pontos, né? E você vai fazer um texto dissertativo. Júnior, o que é um texto dissertativo? É uma explicação. Uma explicação. Veja que não é uma explicação sobre atualidade sempre, não. Não é sempre sobre atualidades. Veja que a banca vai cobrar conhecimento a respeito, não é? Daquilo que está relacionado ao seu cargo, especialidade, área de atuação. Por exemplo, no vídeo anterior, eu falei sobre temas centrais para o pessoal do apoio administrativo, né? O cargo 17, temas centrais. Então, por quê? Porque dá para a gente mapear esses temas centrais, né? Com base em acontecimentos recentes que envolvem a PCDF, com base na tradição das cobranças do Sebrasp. Então, é possível mapear, é possível até acertar esse tema, tá? O Sebrasp não é uma banca tão imprevisível assim quanto as pessoas pensam. Então, você tem essa questão, tá? E aí, dissertar é esclarecer, é esclarecer. Então, dissertar não é sempre falar sobre atualidades, mas é esclarecer. É tornar aquele assunto técnico um assunto claro, um assunto compreensível, e vocês vão entender até o finalzinho de que eu estou falando, né, para que vocês se deem bem na discursiva. A banca, né, vai querer que você produza essa discursiva com caneta de tinta preta e material transparente. Eu sempre falo ponta média, tá, gente? Uma bic comum, essa bic que a gente encontra em casa lotérica ali, comum, né, para você fazer o melhor, sempre a ponta média, nunca a ponta fina nem a ponta grossa, tá? Porque essa redação é digitalizada. Depois, né, vamos lá, vou avançar um pouquinho. Aqui eu falei sobre o basicão. Vamos para os critérios avaliativos. A banca vai corrigir, né, a redação de 750 pessoas, né, ou seja, as primeiras que são colocadas nessa posição, né, para ser bem claro. E depois a banca diz aqui, ó, vem aqui comigo. A avaliação dos conteúdos será feita por dois examinadores distintos. Tudo bem, a nota de conteúdo, né, será obtida pela média, né, desses examinadores. Aqui nada de novo, mas aqui no item 10.8.3, muita atenção a questões que eu vou abordar. A banca vai corrigir a apresentação. O que é a apresentação, né, do teu texto? Apresentação e estrutura. Essa parte aqui tem valido muito em concurso público, bastante, né? Por quê? Pessoal, existe um antes e depois da pandemia em concurso. O antes da pandemia, as pessoas estavam, em sua maioria, mesmo havendo a transição para cursos em EAD, as pessoas estavam, em boa parte, melhor dizendo, em cursos presenciais.
Então, o que acontecia? Você tinha a concorrência que era muito alta, no curso presencial um puxa o outro, que vai fazer concurso público. Acontece bastante. Um chama o outro e as pessoas vão comparecer no dia da prova. No pós-pandemia, não é? O que que houve? Houve uma migração quase em massa das pessoas para cursos à distância. E olha que eu trabalho à distância, mas eu sou muito honesta com o meu aluno, né? Essa coisa de vocês migrarem para o curso à distância fez com que muita gente se inscrevesse em concurso público, mas não fosse efetivamente fazer prova. Então, em 2024, as pessoas praticamente não têm comparecido nos seus locais de prova. Isso tem uma repercussão sobre a discursiva muito séria, mudou a forma de correção do Sebrasp. Porque com menos candidatos presentes, no dia do concurso público, isso aconteceu na prova do Bacen, 62% não foi fazer prova. Não é o contrário, não. Não é 48% que não foi fazer. 62% não foi fazer prova, né? Prova recente. CNU, 50% das pessoas não foi fazer prova praticamente do CNU, né? O Concurso Nacional Unificado. Então, podem esperar que o de vocês também, metade, provavelmente não vai fazer prova. E aí é a tua grande chance de passar em concurso. Qual foi a repercussão na discursiva? As pessoas, né, começaram a apresentar uma discursiva muito carente de estrutura e de conteúdo. Os conteúdos caíram pra caramba, muito. Caíram de tal forma que a banca resolveu pesar a mão, então, sobre a redação, sim, a qualidade do texto. Então, elas têm ido aqui em apresentação, né? A banca tem ido, os corretores têm ido em apresentação e estrutura textual. Por exemplo, gente, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é uma das últimas provas que passaram pela fase recursal, tá? Que é uma prova do TCE do Paraná, concurso muito recente, antes de eu gravar esse vídeo. Podem ver que a letra desse aluno é muito legível, né? Tô mostrando para vocês muito legível. A banca, em 60 linhas, e olha que eu peguei aqui a menos pior que me chegou, tá? A banca em 60 linhas, ela acusou 31 erros nessa redação. Em sua maioria, erros de grafia. Mas você vai falar, mas espera aí, mas está dando para ler. Tem erro ortográfico, Júnior? Erro, por exemplo, se a palavra se escreve com X ou SC, se a palavra se escreve com J ou G. Não, muito pouco, muito pouquinho mesmo. Com o que a banca implicou? Com a letra. Então, quando a banca viu que o conteúdo em geral estava muito ruim, ela passou a exigir mesmo da letra dos alunos. E olha que eu considero uma prova legível. Por exemplo, na linha 22, a banca apontou erro de grafia. Para mim, ó, quanto à eficiência, o acento está aqui, da utilização da curva ABC para categorizar, fez a divisão silábica correta. Para mim, professor, eu leio com muita tranquilidade essa letra. Mas por que a banca não aceitou? Vamos lá? Pessoal, se o teu A estiver assim, ela não vai aceitar. Isso aqui eu estou pegando apenas uma prova, tá? Ela não vai aceitar. Se o tio estiver assim, ela não vai aceitar. Ela quer o tio com o desenho correto, tá? Sobre a primeira letra. O A, eficiência, perninha puxada, certo? Se você não colocar pingo no I, ela não vai aceitar, tá bom? Não vai aceitar mesmo. Por exemplo, na linha 25, ela deu 2 erros gramaticais, 2 erros de grafia aqui. Realmente tem um. Itens não tem acento. Aqui realmente tem um. Qual o outro? Ausência de pingo no I minúsculo. Então, muito cuidado. Se você tem uma letra cursiva que você acha que vai ser encrenca, fica essa dica aqui que eu tô dando para vocês em vídeo. Façam letra palito, tá? Só você deixar, ó, né? A, a letra, vamos dizer assim, a letra maiúscula um pouquinho acima das demais, né? Façam letra palito, tá? Para evitar a canetada da banca. Tem sido a dica que eu tenho dado para vocês. Por exemplo, aqui a banca marcou erro. Por quê? Porque o cedilha da palavra aplicação, né, ficou meio que casado com o ponto aqui, né, com o ponto final dessa sentença. Ela deu erro. Ela não quis saber, tá? Então ela tem feito isso. Ela fez isso com a prova do pessoal da APO, certo? Do Ministério do Planejamento. Ela fez isso com o pessoal do TCE-PR. Eu estou falando de provas bem recentes, tá bom? E, claro, ela vai canetar a PCDF também, tá? Então, muita atenção. Quando eu volto ao edital de abertura, a banca também, apresentação, vai cobrar muita estrutura de vocês. Muita estrutura, mesmo quando vocês apresentam desenvolvimento de conteúdo, certo? Muita estrutura.
que que eu tô falando isso? Por exemplo, esse aqui é o padrão de resposta daquela prova ali que eu acabei de mostrar para vocês, né? Veja, essas partes em vermelho aqui, gente, são a complementação, simbolizam a complementação do padrão de resposta, que acontece 2 dias após a aplicação da prova. Preciso fazer a prova no domingo. Na terça-feira à noite, a banca publica o padrão e você tem o direito de impugnar o padrão, seja parcialmente, seja pedindo complementação, né, de conteúdos, seja pedindo eliminação de conteúdos, tá certo? A banca, vocês têm esse direito. Não é ainda a fase do recurso individual, é o recurso coletivo, vamos dizer assim, tá? É claro que cada um protocolo seu, mas ele vai ter repercussões coletivas no processo de correção. E aí, quando você chegar aos quesitos avaliativos, no final, perceba que é isso aqui que a banca vai anotar. Ela pede para você descrever ou falar daquele assunto teórico da sua área, mas agora ela acrescentou um detalhe que não acontecia antes. De forma correta, ok, conteúdo correto. Clara, clareza envolve letra normalmente, tá certo? Não só letra, períodos mais curtos, né? Uma escrita com menos truncamento sintático, mas principalmente a letra. Ela tem batido de novo na letra na parte de conteúdo. Então, clareza, a coesão, que é aquela ligação entre as sentenças, entre os parágrafos, a concisão, falar de forma mais enxuta, tá certo? E aí ela diz, ela sempre quer todos esses Cs, correto, claro, coeso, conciso. Entendeu? Então agora é escrever com organização. Portanto, se você quiser estudar conosco redação, você vai estudar exatamente dentro desses processos, de forma informativa. Júnior, mas eu não sou bom redator. Gente, passe em concurso quem tem informação. Não adianta ser excelente redator se você não conhece os critérios, tá certo? E se você é um redator, eu tenho dificuldade com escrita, mas você é bom para prestar atenção em relação a critérios informativos e aplicar com muita objetividade esses critérios, perfeitamente você vai ingressar no seu serviço público de desejo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né, se inscreva no canal para você receber mais informações importantes sobre como a tua banca trabalha e como você pode entregar uma discursiva de excelente qualidade para o Sebrasp.